Fiz um pequeno recorte de um vídeo de Caio Fábio, onde ele diz que nenhuma pessoa culta, ou seja, nenhuma pessoa que tem conhecimento, principalmente histórico, idolatra ou é a favor de Israel. Vamos ao pequeno recorte do vídeo a seguir. Você falou de Israel. O Israel, muita gente idolatra Israel, né? Bandeirinha de Israel, aquela coisa toda. Quanto mais ignorante, mais idolatra. Nenhuma pessoa culta idolatra Israel. Fez um genocídio, né? Recentemente em Gaza. Continua, né? Deu uma paradinha. Isso, né? Mas não, eu é que estou sabendo do que está acontecendo na Cisjordânia, nos bastidores. Eles não param, porque o objetivo deles é tomar tudo que eles puderem tomar. E se ninguém se opuser, eles vão tomar. Exatamente. Eles têm bomba atômica e têm os principais aliados. No caso, hoje é um louco americano, amarelo, de cabelo, que... Laranja. Um laranja. Orange Devil. E a igreja evangélica, ela tem esse costume, né? De tudo que Israel faz, o Estado de Israel, é de Deus, é o povo de Deus. Temos que aprovar. O Estado de Israel é o Israel de Deus? Que nada. Israel também sempre foi um povo para entrar no cacete, né? Tanto é que você leia o Velho Testamento e me diga quais foram uma única geração de Israel que tenha sido legal. Mas é isso e um pouco mais do que Caio Fábio afirmou. Nenhuma pessoa que tem conhecimento histórico defende Israel. Agora vem o caso. Se for bolsonarista, fundamentalista cristão, aí sim, esses gostam de defender e apoiar Israel. Por que isso acontece? Porque o bolsonarista não estuda, não conhece nada de história. É uma pessoa ignorante, estúpida, burra, domesticada e alienada pelos dogmas religiosos e pelos dogmas políticos. Foi até engraçado, Paulo, porque eu recebi mensagens desse tipo, que o pessoal fala, mas ele, isso e aquilo. Gente, Bolsonaro é burro. Será que ninguém percebeu que o Bolsonaro, ele é burro? Não é questão, ele é homofóbico, ele é preconceituoso, tal, mas antes de tudo ele é uma besta. O Bolsonaro é um burro. Intelectualmente limitado. Ele é totalmente limitado, ele jamais chegaria... No exército ele não passaria de major, era aqueles caras que iam ficar pelo caminho. Ia pedir para ir para a reserva. Não tem, ele é limitado intelectualmente. Ele acredita em mentirosos, ele acredita nos elogios falsos que lhe fazem. Ele tem um problema, ele não é normal, isso já ficou claro para mim. Eu nunca vou me esquecer de uma cena dele na casa de praia dele, eu não lembro aonde, no litoral do Rio de Janeiro, que provaram que ele tinha a caseira era registrada pelo... Aval do Açaí. Pela Câmara, e a verba, os desvios da via, ele disse para a repórter, mas o senhor usou para quê? Eu usei para comer gente. Um cara, Edson, a gente bêbado não fala um negócio desse em público. Usei para comer gente. O cara era casado com a Michele. O cara tem 5 filhos. É um deputado federal. Fala qualquer coisa. Eu usei porque eu dei cesta básica, ou então só vou falar perante a comissão de ética. Não, eu usei para comer gente. Quer dizer, ele é ignorante ao extremo, ele é burro, ele vai arrumar mais coisa. Ainda vem mais bobagens que ele fez, vocês vão ver daqui para frente. O bolsonarista é um cão adestrado por esses dois sistemas que andam de mãos dadas com o objetivo de controlar e manipular massas. Por isso que o bolsonarista só repete informações já prontas e distorcidas, porque eles não têm capacidade intelectual de desenvolverem seus próprios argumentos e pensamentos críticos. Na verdade, o bolsonarismo tem ódio de pessoas intelectuais. Eles têm pavor de universidades e principalmente se for história. Porque na cabeça deles a história e os historiadores são comunistas, onde eles querem distorcer os fatos históricos aquilo que convém aos seus ideais. Por exemplo, a ditadura militar para o bolsonarismo não houve perseguição, mortes,
foi totalmente pacífica e que não teve desigualdade social. Pelo contrário, a ditadura militar aumentou ainda mais a desigualdade social, com mais distribuição de dinheiro para os mais ricos e os pobres na miséria. E finalmente, e essa é muito boa, eu não sabia, viu, Vólio Bene? Não sabia mesmo. 2024 anos depois, Larissa, Israel se converteu ao cristianismo. Olha aí. É isso! Eita! Vai, falem a 8 aí, depois a gente vê o vídeo, vai. Sobre esse vídeo que viralizou bastante nas redes sociais ao longo das últimas horas, desde ontem, uma manifestante bolsonarista estava com as bandeiras, tanto do Brasil quanto de Israel, nos ombros, e foi indagada sobre o motivo de levar aquela bandeira de Israel. E ela explicou dessa forma. Por que é que vocês estão com a bandeira de Israel? Porque somos cristãos, assim como Israel. Olha, claro que aí tem esse negócio de que houve uma mistura, enfim, tem a coisa de Israel que um dia recupera Jerusalém como sua capital. E aí tem os evangélicos, começou essa corrente nos Estados Unidos, que Cristo só voltará à Terra quando Israel recuperar o Templo de Jerusalém. Né? E Jerusalém como capital, né? Simbolicamente. Vejam vocês que a volta do Cristo à Terra seria a conversão universal ao cristianismo. Isso, na verdade, está em contradição com o próprio judaísmo, porque o judaísmo não reconhece Jesus como filho de Deus. Não faz o menor sentido. E aí as bandeiras de Israel ali, como se houvesse qualquer ponto de contato entre os evangélicos de extrema-direita e o judaísmo. Não há. Mas aí a extrema-direita israelense também finge haver, porque esse apoio, de algum modo, é importante. Nós vamos ver o chanceler israelense falando desta besteira. Mas fiquem com essa coisa magnífica dessa gente que sabe tudo. Está com a bandeira de Israel por quê? Porque, diz essa senhora, Israel é um país cristão. Quem diria? Não é mesmo? É o padrão do bolsonarismo. E o engraçado, o bolsonarismo tem o mesmo comportamento do nazismo, onde o nazismo odeia o comunismo, porque foi Karl Marx que desenvolveu a teoria do comunismo. Ou seja, Hitler odiava Karl Marx e o comunismo, assim como Bolsonaro odeia. Eles são tão burros que eles não sabem diferenciar teoria de prática. O comunismo na prática nunca existiu de fato. Apenas é uma teoria desenvolvida por Karl Marx. Hoje em dia, todo aspirante a influenciador bolsonarista, ele repete algumas expressões que muitas vezes ele nem tem direito, né? Mas ele tem duplo padrão, por exemplo, globalismo, comunismo e sempre aparece Paulo Freire. Será que é só o fato de ele ser um pensador marxista que tornou ele o alvo preferencial dos bolsonaristas? Eu acho que tem alguns elementos aí. Primeiro porque os bolsonaristas, a única coisa que eles pensam é em guerra cultural. Essa obsessão histérica que a gente vive hoje, né? Então, guerra cultural, escola. Escola, professor Paulo Freire. Paulo Freire é provavelmente o único grande filósofo da educação que a gente teve no Brasil. Muito poucos. Seguramente, ele é alguém que pensou a educação, digamos assim, da criança para frente. Educação nesse sentido de formação. Então, quando você pergunta, será que é só porque ele é marxista? Com certeza é. Mas também é porque, para os bolsonaristas, a educação é o território da luta cultural. Então, qualquer suspeita de que ali exista uma influência de uma leitura materialista histórica, porque, na realidade, está dentro do pensamento do Paulo Freire um princípio que é o seguinte: não adianta falar de educação sem elementos materiais concretos. Se você está numa situação em que sua vida não tem nenhum horizonte, você não vai aprender nada. E se essa falta de horizonte está associada a um sistema capitalista em que você tem o tempo inteiro que dá certo, olha só, isso hoje virou regra.
Todo mundo tem que dar certo o tempo inteiro, como ele estava dizendo ali. Você tem que dar certo, você tem que dar certo. Você vai ser alguém que vai dar errado de qualquer jeito. Mas eu acho que o globalismo, o comunismo, ao qual você fala dos bolsonaristas, aí é um delírio absoluto e total, né? O comunismo está dominando o Brasil. Então, o bolsonarismo, ele na realidade inviabilizou qualquer reflexão sobre educação e sobre cultura séria que não seja agregada à esquerda. Se você quiser colocar um bolsonarista para correr, entregue a ele um livro, uma cadeira e uma sala de aula, exclusivamente se for de história. Para quem não sabe, a história do povo israelita é uma história macabra e sangrenta. A própria, ou seja, o próprio Antigo Testamento relata tudo isso. É um povo que só fez durante toda a história da humanidade, até nossos dias atuais, destruir, perseguir e exterminar. Na verdade, são iguais aos muçulmanos, perversos, assassinos, terroristas e psicopatas. Embora o Estado de Israel, hoje criado pela ONU em 1948, não é o mesmo Israel bíblico, mas que ainda carrega consigo essa maldição de guerra e de extermínio por outros povos. A Bíblia deixa claro no Antigo Testamento que os servos do Deus de Israel chegavam em outros povos, destruía, matava, saqueava e levava meninas virgens para servirem de mulher para eles. Um deles era o próprio Josué, que era um verdadeiro terrorista que saía destruindo outros povos em nome do Deus de Israel. Hoje, Israel, com a criação do Estado israelita pela ONU, é um Estado que vive em constantes conflitos e guerras com outros países ali do Oriente Médio, onde são vários fatores que fazem com que Israel seja um estado de guerra. Um deles é para defender os interesses dos Estados Unidos, ali dentro do Oriente Médio. Sabemos que o Oriente Médio é uma das regiões mais ricas em gás natural e petróleo do mundo, destacando-se Irã e Catar como detentores de algumas das maiores reservas globais, onde os Estados Unidos precisam dessas influências ali dentro do Oriente Médio para poder desfrutar de todas essas riquezas, como também áreas estratégicas para o escoamento da passagem do petróleo pelos Estados Unidos ali no Oriente Médio. Também temos a questão do poderio bélico, onde os Estados Unidos e Israel lutam contra o desenvolvimento de criações de armas nucleares por outros países ali no Oriente Médio, onde os Estados Unidos e Israel alegam, dizendo que atacaram o Irã porque estava criando o programa nuclear iraniano, onde há décadas Israel acusa o Irã de estar usando seu programa nuclear para desenvolver armas de destruição em massa, o que seria uma ameaça existencial. É engraçado, os Estados Unidos e Israel produzem armas de todos os tipos para destruir nações e só eles podem criar armas. Mas, quando é outra nação, não pode, porque é um risco para a humanidade. Hipocrisia total. Pelo contrário, quando nós analisamos dentro da história contemporânea os estados nacionais modernos que mais causaram guerras até os dias atuais, Estados Unidos e Israel são um dos primeiros. Outro fator também é a religiosa, onde Israel quer transformar todo o Oriente Médio em um Estado judeu através do judaísmo. E, do outro lado, temos o islamismo, que é a maioria no Oriente Médio, onde também quer transformar
todo o Oriente Médio no Império Islâmico. E neste contexto, os Estados Unidos defendem Israel, porque se Israel for derrotado, os Estados Unidos perdem seu poderio dentro do Oriente Médio. Ou seja, os Estados Unidos defendem Israel por questões geopolíticas, onde, com as guerras geradas por Israel, consegue enriquecer os Estados Unidos na compra de armamentos, como mísseis, por exemplo. Quando Israel acusa o Irã de fabricar a bomba atômica, por exemplo, recebe cerca de 3,1 bilhões de dólares. Isso em 2015 dos Estados Unidos. E Trump recebe um cheque de 110 bilhões de dólares da Arábia Saudita no contrato de armas. Também temos a questão de influência partidária, ou seja, afinidade ideológica entre a direita belicista dos Estados Unidos, representada pelo Partido Republicano, e a Likud israelense, de extrema-direita judia. Também temos a fraternidade religiosa, o olhar do sionismo cristão dos Estados Unidos para Israel como lugar onde será realizada a segunda vinda do Cristo à Terra Santa. Por outro lado, a maioria dos 6 milhões de judeus nos Estados Unidos se declara da etnia judia, mas não religiosos, como os judeus. Para quem não sabe, os Estados Unidos é o segundo maior país onde tem a maior quantidade de judeus vivendo lá. Israel está em primeiro lugar e os Estados Unidos ocupam o segundo lugar, onde se tem mais judeus. Também compartilham o racismo social e a aporofobia contra os muçulmanos, pobres e subdesenvolvidos frente aos talentosos judeus, onde aqui podemos destacar a ambição dos Estados Unidos e de Israel ocuparem todo o território da faixa de Gaza para implementarem seus interesses. Então, existe uma gama de vários fatores onde os Estados Unidos sempre está apoiando e protegendo Israel, seja ele geopolítico, social, econômico, cultural, político e religioso. O que os israelitas deixaram de exemplo positivo durante toda a história da humanidade? Na minha opinião, simplesmente nada, a não ser guerras em nome do Deus de Israel. Ao contrário dos sumérios, dos amoritas, dos egípcios, dos fenícios, dos árabes, dos gregos e dos romanos, onde deixaram para o mundo e para todas as gerações a escrita, códigos de leis, alfabeto, algarismos romanos, dentre outros. A escrita foi desenvolvida e deixada pelos sumérios e pelos os egípcios. Já os códigos de leis por escrito foram os amoritas, pelo imperador Hammurabi, do primeiro Império Babilônico. Já os fenícios criaram o alfabeto, os quais utilizamos até hoje, onde os romanos pegaram o alfabeto dos fenícios e acrescentaram as vogais. Também os romanos criaram o sistema numérico chamado de algarismo romano, que também utilizamos até nossos dias atuais. Já os gregos desenvolveram a geometria demonstrativa, teorema de Pitágoras, cálculos avançados de Arquimedes, teoria dos números, sistema de numeração, proporções e música. Já os árabes consolidaram a álgebra como disciplina independente, introduziram os numerais indo-arábicos e o conceito de zero no Ocidente, e sistematizaram o sistema posicional decimal. Aí eu pergunto, o que os hebreus deixaram? Simplesmente uma religião e um livro que só fala em destruição,
em ódio, em genocídio em massa, em perseguição e extermínio de pessoas inocentes, a homofobia, o racismo e o machismo. Essas foram as contribuições deixadas pelos hebreus ou israelitas. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!